Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Maurício. Vamos estar dando continuidade ao conceito algarismo indo-arábico. Já estivemos em contato na tarefa anterior com estes algarismos, que são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu havia mencionado na tarefa anterior que algarismo e dígito possuem suas semelhanças. Algarismo é quando a gente escreve no caderno. Dígito é quando a gente digita no celular, na calculadora do celular ou no teclado do notebook. Então, com esses algarismos ou dígitos, nós podemos construir todos os números naturais, ou quase todos, né? Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai até o infinito, não acaba mais. E por que eu falei que podemos construir quase todos os números naturais? Porque existem números naturais tão grandes, mas tão grandes, que se a gente for escrever no caderno, a gente vai usar o caderno inteiro e ainda vai faltar espaço. E para escrever esses tipos de números muito grandes, nós precisamos utilizar outras matemáticas. São outras formas de escrever os números e que você talvez irá aprender neste 6º ano, ou no 7º ano, ou no 8º. Em algum momento você estará aprendendo sobre como escrever esses números tão grandes. Na tarefa anterior, nós começamos a perceber que a ordem dos algarismos influencia no formato do número. Para ajudar na organização dos números, nós utilizamos uma tabela parecida com essa. Tá? Aqui a tabela está reduzida, porque essa tabela é muito grande, ela não acaba, ela também é infinita. Só que é curioso que essa tabela ela é organizada da direita para a esquerda. Então eu sempre vou estar lendo da direita para a esquerda. É interessante neste primeiro momento só entender o seguinte: as 3 primeiras colunas fazem referência à classe das unidades. A próxima classe é dos milhares, depois dos milhões, depois dos bilhões, depois dos trilhões e por aí vai e não acaba mais. Estes números que estão aparecendo aqui em cada uma das linhas serão os exemplos que eu vou estar mostrando para vocês. Então vamos para o primeiro exemplo. Ó. Veja a terceira linha da tabela que contém o número 12. Então na terceira linha da tabela, que é esta linha em branco, contém o número 12. Bom, já dá para perceber que o número 12 é um número pequeno. Ele só vai utilizar 2 colunas, porque ele só tem 2 algarismos. Então a gente não precisa pegar a tabela inteira para escrever apenas um número com 2 algarismos. Por isso que eu peguei uma parte da tabela, que faz referência à classe das unidades. Então 12 se escreve 12, como você pode ler. O 12 tem 2 algarismos, 1 e 2. O algarismo mais à direita é o algarismo 2. Ele vai ser utilizado para preencher a nossa tabela. Lembra que eu falei que a tabela a gente lê da direita para a esquerda? Então o algarismo 2 ficará na primeira coluna da direita. Qual é o próximo algarismo? Algarismo 1. Então ele ficará na próxima coluna, que é a coluna da dezena. Ou seja, o que nós temos aqui? 2 unidades e uma dezena. Fácil? Perceba o seguinte: este algarismo 1 não é o número 1, porque o número 1 representa uma unidade, enquanto que uma dezena representa 10 unidades. E observe o seguinte também: aqui está no plural, porque 2 é plural, 1 é singular. Então eu tenho que estar preenchendo a tabela conforme o significado do número. Aqui não tem nada. O que isso significa? Significa que pode haver 0 centena. Ou seja, não existe centena, né? Não tem, 0. Ou seja, exemplo 2. Veja a quarta linha da tabela, contém o número 3056. Como a gente escreve esse número? 3056. Aqui eu vou mencionar 2 coisas. Primeiro, o algarismo 0 ele não é mencionado. O 0 ele fica oculto. Eu só estou escrevendo esta parte do número, 56, que está aqui.
Uma segunda informação interessante é que aqui eu estou usando vírgula ao invés de usar e. Porque quando a gente fala, nós falamos a letra E, né? 3056. Mas na hora de escrever, vai ficar um negócio muito estranho. Principalmente quando o número é muito grande. Imagina esse número enorme. Poderia ter várias letras E's aqui e aí começa a gerar confusão. A vírgula vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse trabalho com a tabela. O número 3056. Qual é o algarismo que está mais à direita? É o 6. O algarismo que está mais à direita será aquele que irá preencher a coluna à direita, que é a coluna das unidades. Qual é o próximo algarismo? É o 5. Então ele vai ficar na próxima coluna, que é a coluna das dezenas. Qual é o próximo algarismo? O 0. Então ele vai ficar na coluna da centena. E observe já aqui, 0, centena, é singular. 5 dezenas, plural. 6 unidades, plural. E qual é o próximo algarismo? 3. Então, 3 unidades de milhares. Por isso que eu falo 3.000. Um detalhe importante, que eu vou tirar esse ponto que está aparecendo aqui para não confundir, eu utilizo o ponto justamente porque estamos entrando em outra categoria de classe. Vamos ver o próximo exemplo. Este número enorme, que até assusta. Está vendo que existem uns pontos espalhados aqui, ó? Então, eu já sei, só de olhar, que estes 3 algarismos fazem parte da classe dos milhares. E esse aqui faz parte da classe dos milhões, tá? Então, o ponto está ajudando eu a ler o número. Então, vamos ver como escreve ele. 32.703.298. Qual é o algarismo que está mais à direita? É o algarismo 8. O algarismo mais à direita é o que vai preencher a primeira coluna, que é a coluna das unidades. Qual é o próximo algarismo? O 9. Então, ele vem para a próxima coluna, que é das dezenas. Depois, algarismo 2, que é coluna das centenas. Depois, algarismo 3, que faz parte da coluna das unidades de milhares. Depois, o 0, olha só, o 0 aparece aqui, tá? Então eu tenho que preencher a coluna com 0, eu não posso esquecer disso. E depois, 7, 7 centenas de milhares. E para finalizar, algarismo 2, que faz parte da unidade de milhões, e depois o 3, que faz parte das dezenas de milhões. Então aqui está escrito 32.703.298. Então aqui tem um conjunto de exercícios para você praticar um pouco. É só olhar os exemplos, tá? É bem similar ao exemplo. Você vai escrever por extenso cada um dos números e depois vai preencher uma tabelinha. Então, para cada item existe uma tabela. As tabelas podem ser pequenas no começo, mas você percebe que as últimas tabelas têm que ser grandes, igual o exemplo 3, tá? O gabarito está disponível aqui. Bons estudos e tchau, pessoal!